E o Vasco não consegue vencer o Bragantino em São Januário. É de doer, torcedor, é de doer. A culpa é de quem? Não é do meu perfil apontar culpados. Mas de algo eu tenho uma convicção, um alento. O time está treinado ou está treinando. É visível que o Vasco hoje, ao meu ver, não é um bando como era há alguns jogos atrás, até mesmo na derrota. Mas vamos lá. O Vasco tomou um gol logo no início. Ok, faz parte do jogo. Assim como fizemos um gol logo no início, na partida contra o Fortaleza, e aí a partida se desenrolou com o Vasco iniciando, vencendo por 1-0, praticamente. Hoje, o Vasco começou a partida perdendo por 1-0. E como é o problema que tem isso? Nenhum. O futebol começa a partir do apito inicial e termina no apito final. Então, eu não entro nessa onda de que, mas o gol no início... Você faz gol no início, no meio e no fim. E você tem que estar preparado para todas essas situações. Para fazer um gol ou para tomar um gol no início, no meio e no fim. Sobre o Vasco, eu não rodei a vinheta, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta só dá Vasco. Vinheta rodada, tempo que você teve para se inscrever no canal. De novo, eu aqui falando, né, em dia que o Vasco não conseguiu vencer uma partida que deveria ter vencido. Por quê? O Bragantino, hoje, ele é um time mais estável do que o Vasco, dentro e fora de campo, porque também não tem a pressão da torcida. Se o Bragantino ficar 4, 5, 6 jogos sem vencer, não tem a pressão da torcida. É diferente jogar no Vasco. Mas o Bragantino hoje é um time que está num nível melhor do que o Vasco dentro e fora de campo. Só que quando a gente pega a tabela do campeonato e percebe lá quais os jogos que você vai vencer em casa, quais os jogos que você fora, se empatar é bacana, aquele jogo que a derrota está no papel, assim como tem clube que coloca no papel perder em São Januário. O jogo contra o Bragantino é uma partida em que você coloca a vitória. É um jogo em que você marca 3 pontos antes da competição. Por quê? Se a gente não imaginar que vencer o Bragantino em casa é viável, quais os times então... Quer dizer, vencer o Bragantino em casa não seja viável, quais os times, então, que a gente pode colocar como viável vencer em São Januário? São poucos, né? Se você partir do princípio que vencer o Bragantino em casa não é factível, sobram poucos, né? E se a gente considera que o Vasco tem uma dificuldade enorme de vencer fora de São Januário, aonde que o Vasco vai brigar na tabela de classificação? Então a vitória hoje era fundamental. Agora, torcedor, um alento, pelo menos na minha visão. O time do Vasco, hoje, ele é bem treinado pelo Fernando Diniz. Ele é bem treinado. Os jogadores sabem o que precisa fazer. Pode não saber fazer, mas o jogador sabe o que precisa fazer. E a prova cabal de que falta ao Vasco elenco, falta ao Vasco banco de reservas, é que, perdendo o jogo e tomando um baile, o Vasco ficou na roda. O Fernando Diniz só foi fazer substituição na reta final do jogo, depois dos 30 do segundo tempo. Por quê? Porque ele olha o banco e não tem ninguém para resolver, para mudar a história do jogo, para mexer com o time. Então o Vasco tem um problema de elenco. Então, um alento, vem aí, uma parada FIFA de 10 dias para o Vasco treinar mais para o jogo contra o São Paulo. E aí tem uma janela. E depois uma parada de 1 mês. É aí que entra o Pedrinho. Precisa contratar, Pedrinho. Por favor, precisa contratar.
O Vasco precisa de reforços. Existe uma janela que começa no dia 1º agora, segunda-feira. Uma janela, quer dizer, primeiro é domingo, né? Dia 2 uma janela internacional de 10 dias e que o Vasco precisa se aproveitar dessa janela. Com que dinheiro? Isso não é um problema meu. Isso é um problema comercial e do marketing do Vasco. O Vasco não tem dinheiro, contratou um monte de gente e dispensou vários. E aí é um detalhe importante também, né? Por que esses jogadores que foram dispensados foram vários? O Vasco dispensou anteontem um jogador que eu nem lembrava, Maxwell, estava lá, nem lembrava. Por que esses jogadores, Capasso, Maxwell e outros, não foram dispensados antes? Por quê? Para enxugar o elenco. Eu não digo nem a folha, óbvio, enxuga a folha. Eu também não tenho muita convicção se enxuga a folha, porque você às vezes paga, tem que pagar a multa rescisória, acordos, enfim, mas enxuga o elenco, que é importante para quem dá treino. Por quê? Porque o cara que dá treino, que é o caso do Fernando Diniz, eu volto a afirmar aqui, o Vasco é treinado. O Vasco é treinado. Os jogadores sabem o que fazer. Podem não saber fazer, mas sabem o que fazer. Então, existe treino. Quanto menos jogadores você tiver, melhor para o treino. Porque você fica focado naqueles jogadores que efetivamente você vai utilizar. Então, quando você enxuga o elenco, é fundamental. E o Vasco agora, só agora está enxugando o elenco. E agora vamos para as contratações. Vamos entender o que o Fernando Diniz está pedindo para a diretoria, o que o Fernando Diniz quer em relação aos futuros reforços e onde a diretoria vai atacar. E aí eu tenho medo. Por quê? Porque todas as janelas já feitas pela atual gestão do Vasco foram muito ruins, né? Com exceção do Nuno Moreira e do Felipe Coutinho, que viria de qualquer maneira. Quais os jogadores? E olha que tem gente que discute Felipe Coutinho, ok, discute o Nuno, beleza, mas são 2 jogadores titulares. Todos os outros jogadores contratados pela atual gestão, alguns já foram até embora. Quem é que vai contratar? Quem? Quem vai indicar? Precisa ser alguém que não participou das 2 últimas janelas. Fernando Diniz. Tem que ser o Fernando Diniz. Não deixa ninguém contratar no Vasco que não seja o Fernando Diniz, porque senão vem bomba aí. O vídeo vai terminar com o que o Vasco tem de melhor, tá? Acompanhe. É o time do amor! O Vasco é o time da virada! O Vasco é o time do amor! O Vasco é o time do amor!